Rian Roberto é cortado de jogo do Sub-20 em meio a impasse por renovação. Atlético de Madrid coloca meia Thiago Almada à venda. Flamengo pode negociar até 4 jogadores importantes na janela do meio do ano. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente sábado para você e para toda a sua família. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição para você adquirir seus pontos e concorrer a R$2 milhões no Pix do Milhão do Dia das Mães. Olha, o Flamengo se prepara para encarar o Atlético Mineiro amanhã, inclusive neste momento no CT Jorge Laurindo Urubu está acontecendo a última atividade antes do confronto. Amanhã o jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 3 desfalques certos. Lucas Paquetá ainda lesionado, o volante chileno Eric Pulgar e o meia colombiano Jorge Carrascal. A gente vai falar muito desse jogo, dessa última atividade, o Flamengo que embarca no final da tarde para Belo Horizonte, onde amanhã enfrenta o Atlético Mineiro na Arena MRV, mas tem uma notícia aqui do Sub-20 que chamou a atenção. O Rian Roberto, né, que é considerado a grande joia aí da base do Flamengo, foi cortado de um jogo importante do Sub-20 contra o Cruzeiro. Ele, inclusive, estava sendo cotado para ser titular, né, da garotada, mas ele foi cortado em meio a esse impasse aí pela renovação e ficou de fora até da lista dos relacionados, né, devido ao tratamento nas conversas pelo novo contrato. Com vínculo até 2027, o jovem já pode assinar um pré-contrato em agosto e está na mira do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. E aí, tem uma novidade, né, uma informação aqui do portal Flabase, em parceria com o Guilherme Flazoeiro, que o Flamengo comprou mais 20% do meia Rian Roberto por R$1,5 milhão. Com isso, o Flamengo passa a ter agora 70% e o Atlético Paranaense fica com 30%. José Boto conduz a negociação pela renovação do meia, junto com os representantes do atleta. A negociação pela extensão de contrato continua, né? E ele ficou de fora desse jogo do Sub-20 por conta dessa questão aí da negociação, né? A cabeça do jovem também, como é que fica? Ele não tem assim uma cabeça experiente para administrar toda essa situação. Agora, tem que ver, o Flamengo comprou aí mais 20%. Será que comprou para vender por mais, para arrumar um dinheiro maior? Ou se realmente o Flamengo vai conseguir a renovação de contrato? O que o Rian Roberto está cobrando? O que o agente do Rian está cobrando? Que ele seja inserido no time profissional, né? Eles não querem mais o Rian Roberto na base. E aí é uma questão de administrar esse momento, né? Se o Flamengo entender que não é ainda o momento de inserir o Rian Roberto no time profissional, no time principal, né? Relacioná-lo para os jogos, enfim, deixar ele no banco e o Leonardo Jardim utilizar ele em determinados jogos, aí o Boto vai resolver com o empresário dele, vai dizer assim, não está na hora ainda, né? Mas eles estão forçando essa situação, e inclusive eles têm uma excelente proposta do Shakhtar Donetsk, que lá ele já iria para o time principal do Shakhtar e receberia um bom salário. Então tem todo o entrave nessa situação do jogador. Acredito que enquanto não resolver isso, ele não será mais relacionado para jogos do Sub-20, e quem manda é o Flamengo, né? Ele é jogador do Flamengo, recebe pelo Flamengo, é um ativo do clube, é do Sub-20, então toda essa situação aí para resolver, a gente espera que se resolva da melhor maneira possível, que o garoto tem bola, tem futebol, precisa ser lapidado aí, e eu vejo que ele nas mãos aí do Leonardo Jardim pode arrebentar, mas é muito novo ainda o Rian Roberto, tem apenas 18 anos e foi cortado do jogo contra o Cruzeiro, do Campeonato Brasileiro da categoria.
E segundo o jornalista Mauro César Pereira do UOL, o Flamengo pretende vender pelo menos 2 jogadores no meio do ano, incluindo atletas importantes. O zagueiro Léo Ortiz, que hoje é considerado titular, e o Gonzalo Plata, que teve uma reviravolta aí na carreira, né? Se não estava bem no início de Leonardo Jardim, inclusive foi cobrado publicamente pelo treinador, deu a volta por cima e é hoje um jogador considerado importante. Na informação do jornalista, o Flamengo pode incluir atletas importantes na próxima janela, nas negociações. Ainda de acordo com o comunicador, o meia Carrascal e o atacante Luiz Araújo são outros que também podem sair em caso de boas propostas. O Mauro César Pereira ele fez uma live em seu canal no YouTube falando isso, né, afirmando isso, né, que o Flamengo pode negociar esses atletas, né, num primeiro momento o zagueiro Léo Ortiz e o atacante Gonzalo Plata, e depois ele disse que o Carrascal e o Luiz Araújo são outros que também podem sair em caso de boas propostas. Não é que o Flamengo está colocando os jogadores à venda. Ó, quem quiser pode chegar aqui e comprar. Não, se chegar uma proposta interessante, que for boa para o clube, né, for boa para o atleta, né, uma proposta potencial, aí tudo bem, né, porque também o Flamengo não vai só contratar e encher o elenco, né, vai precisar também negociar alguns atletas. Esses são os nomes. E eu pergunto a você, torcedor, você negociaria um desses 4, apenas 3, 2, 1 ou nenhum desse quarteto que foi citado? Ortiz, o Gonzalo Plata, o Carrascal e o Luiz Araújo. Os 2 últimos não conseguem jogar com o Leonardo Jardim, né? Inclusive, até uma curiosidade, o Leonardo Jardim tentou levar o Luiz Araújo para o Cruzeiro, mas não conseguiu. O Flamengo brecou ali uma venda, uma possível negociação com a equipe mineira. E o Luiz Araújo não conseguiu ainda se encontrar, né, nesse estilo de jogo do Leonardo Jardim. E o Carrascal, na minha opinião, é o único jogador que vem destoando aí, né, nesse recorte do Leonardo Jardim como treinador do Flamengo, algumas expulsões, enfim, o Carrascal ainda não aconteceu. E como eu disse, né, tudo é a cabeça, é a confiança. O Plata teve uma reviravolta incrível, né, foi muito criticado, deixou de seguir o Flamengo, inclusive nas redes, depois voltou a seguir, botou a cabecinha no lugar, abandonou um pouquinho à noite, saiu aí dos recortes, né, das informações extracampo, enfim, e começou a se comprometer e está aí contribuindo, está ajudando, né, o Leonardo Jardim nesse trabalho aí no Flamengo. Então deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação, a próxima janela que será aí emocionante. Olha, segundo o jornalista Mateu Moreto, do jornal Marca, da Espanha, o Atlético de Madrid deve ouvir propostas por Almada na próxima janela de transferências. Caso chegue uma oferta considerada vantajosa, a diretoria não pretende dificultar a saída. O jogador, inclusive, não é prioridade para o técnico Diego Simeone. Em comparação aí com o Luiz Henrique do Zenit da seleção brasileira, uma negociação por Almada tende a ser mais tranquila e passa a ser aí uma grande oportunidade, né, de mercado, não só para o Flamengo, mas para todos os times que querem contar com o Almada. Você gostaria de ver Thiago Almada com a camisa do Flamengo? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. E se antes o Atlético de Madrid não queria vender o meia argentino, agora é um jogador que está aí na prateleira de negociáveis, né? O Thiago Almada é um jogador que tem mercado na Europa, não de grandes clubes, mas de clubes ali da segunda ou terceira prateleira. Agora resta saber se ele aceitaria retornar ao futebol sul-americano, né? Visto que foi muito feliz com a camisa do Botafogo em 2024, conquistando aí a Libertadores da América e também o Campeonato Brasileiro, perdão, e eles jogaram juntos, né, o Thiago Almada e o Luiz Henrique. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre essa situação envolvendo o meia do Atlético de Madrid. A gente tem aqui o início de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Esse sábado já tem aí alguns jogos, falei do Botafogo, o Botafogo recebe o Internacional
18h30. O Remo recebe o Cruzeiro no mesmo horário. O Bahia, no mesmo horário, recebe o Santos. O São Paulo, hoje à noite, 9 da noite, recebe o Mirassol. E amanhã teremos grandes jogos, hein? Teremos aí Grêmio e Curitiba às 4 da tarde. Corinthians e Vasco, também no mesmo horário. Bragantino e Palmeiras. Atlético Paranaense e Vitória. Atlético Mineiro e Flamengo. Fluminense e Chapecoense. São jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Eu volto a qualquer momento, hein? Com informações do Mengão, que se prepara para encarar o Atlético Mineiro amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Hoje é aquele treino importante, né? Treino que o Leonardo Jardim define aí os 11 titulares na cabeça dele para esse jogo contra o Atlético. Um grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!